Nós vamos nesta manhã falar sobre este terceiro mandamento, Êxodo capítulo de número 20. Nós falamos na última aula sobre esse mandamento que o Senhor expressamente ensina, que nós não podemos nos envolver com os ídolos, E hoje nós vamos falar sobre essa preciosidade, essa advertência de Deus. Deus vai dizer no verso de número 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Nesse terceiro mandamento, a gente pode fazer algumas perguntas, Por exemplo, o que é que significa tomar o nome de Deus em vão? Como eu tomo e como alguém pode tomar o nome de Deus em vão? Ora, eu ouvi uma ligeira explicação esses dias de quem tentava explicar algo sobre isso que nós vamos aprender nessa manhã. E geralmente quando a gente está em algum lugar onde, por exemplo, fomos convidados a estar em um evento onde a pessoa é o aniversariante, ou a pessoa está lá para receber mimos, abraços, presentes, Por quê? Mais um ano está se passando, um novo está se iniciando para ela, e aquilo é um motivo de alegria. Mas de repente, parte daqueles convidados que acabam olhando para aquela aniversariante, eles passam a falar daquele aniversariante, falando dela, falando de quem está ali, e outros que estão ali ouvindo falar daquela pessoa, do seu nome, mencionando o seu nome, podem ouvir aquilo e dizem assim, poxa, mas isso não é legal, você está falando de fulano, você está falando dele ou dela. E ouvindo essa explicação, mais ou menos isso que nós vamos aprender aqui nesta manhã. Ora, se fosse eu o aniversariante, estivesse sabendo que alguém está falando de mim, ou imagine outra situação, que alguém esteja falando do seu nome, o maior problema não é falar, porque falar vão falar mesmo. Nunca se engane, vão falar de você em todo o tempo, principalmente quem não concorda com a sua opinião. Mas o grande problema são as pessoas que acreditam nisso, que dão ouvidos. E se você ficar sabendo que alguém falou de você, você não vai ficar legal com isso. Você não fica legal. Você está entendendo? Ninguém consegue, sabendo que estão falando dela, do seu nome veiculado na boca das pessoas, E hoje nós temos uma outra coisa. As pessoas antigamente falavam, cochichavam, hoje são as redes sociais. As pessoas vão para as redes sociais para falarem das pessoas, usam chats, outros meios, para se comunicarem, para estarem falando das pessoas. Se você nesta manhã que está me ouvindo, ficasse sabendo que tem alguém falando do seu nome está sendo espalhado por aí por mentiras, você não ficaria bem com isso. Agora, imaginem falando do nosso Deus, como falam por aí,
dizem que Deus é isso, como por exemplo, eu ouvi um tempo atrás, antes de tudo o que está acontecendo, pessoas dizendo que Deus abandonou esse mundo, e é por isso que esse mundo está da maneira que está. Imagine Deus ouvindo isso. Amados, nós não podemos pronunciar tais coisas como essa, e é o que nós vamos aprender um pouco aqui nesta manhã. A recomendação para esta manhã, nesse terceiro mandamento, é tomar cuidado com esse nome. Eu vou repetir o que eu estou falando. Nós precisamos tomar cuidado com esse nome. Esse nome não pode ser pronunciado de qualquer maneira, por qualquer situação. Veja que o nome, para nós, se eu fosse perguntar, o nome hoje é um patrimônio. O nome hoje, ele representa um patrimônio, porque o nome ele é mais importante, precisa ser mais importante do que aquilo que nós possuímos. Eu me lembro que um dia o pastor Sebastião Pereira, ele ensinava, e ele dizia o seguinte: ninguém pode permanecer com o nome que tem no protesto. Você pode passar por algum problema financeiro, quem é que já não passou? O seu nome pode até ser negativado, mas você não pode permitir que isso aconteça. Você tem que de qualquer maneira mudar essa situação. E ele explicou isso, porque ele disse que nós carregamos no nosso nome o nome dos nossos pais. E se o nosso nome está ali negativado, nós carregamos o nome dos nossos pais, porque você pode não ter essa ideia, mas os nomes eles são cruzados com os nomes dos nossos pais, principalmente o nome da mãe. É uma das coisas que os computadores, os softwares, eles utilizam para saber a idoneidade da pessoa. E se nós temos o nosso nome negativado, nós estamos levando consigo o nome dos nossos pais e negativando o nome dos nossos pais. Naquele momento que ele ensinava aquilo, eu falei: meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Porque o que mais temos hoje de valor, e precisamos entender isso, é o nosso nome. O nosso nome é um patrimônio. Então, o nome representa quem? Quem somos, o que vivemos, o que fizemos, o que construímos, a família que nós vamos gerar e formar. Então, isso representa a maior expressão da nossa existência. Na cultura judaica, eu tomei algumas anotações aqui. O nome na cultura judaica possuía um valor e significado mais profundo ainda, porque para os filhos de Deus, o nome indicava a própria personalidade de alguém. Então você, quando passa a ler as Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, você vai se deparar com nomes, E esses nomes, eles têm um grande significado. Você vai estudar a Bíblia e você vai se deparar com o nome de Abraão. O nome de Abraão significa pai exaltado. Na verdade, Abrão é pai exaltado. Agora, Abraão, que foi na verdade um acréscimo que Deus fez no nome de Abraão, Abraão significa pai de nações, de multidão de pessoas. Então, por causa do novo propósito que o Senhor estabeleceu para ele, o seu nome ele tem agora esse significado. Veja que quando nós nos referimos a Deus, o nome
adquire relevância totalmente absoluta também. Por isso os israelitas não ousavam pronunciar o nome de Deus em respeito, em reverência, porque eles sabiam que o nome de Deus era um nome poderoso, tinha que ter um respeito muito grande. Tanto é, e é assim que a Bíblia nos orienta quando nós vamos orar. O que é que Jesus nos ensinou quando a gente vai orar, como nós deveríamos orar, né? Jesus, ele nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Veja que o nome de Deus, né? Deus, nós conhecemos Deus por quê? Como que nós temos, e os antigos tiveram conhecimento de quem era Deus? Pelos seus atributos. Nós conhecemos Deus pelas suas manifestações. Então Deus se manifestava e o povo conhecia quem era Deus por conta das manifestações do próprio Deus. Então, você vai entender que é dessa forma que nós passamos a conhecer esse trecho dos mandamentos, né? De forma a observar que esse terceiro mandamento ele também não pode ser quebrado. Nós não podemos nos referir a Deus como estes homens que profanam, que zombam de Deus, né? Eu um tempo atrás, isso faz muito tempo, há muitos anos, a gente quando ria daqueles comediantes, né? Até quando eles se referem a Deus, né? Se referem como, apenas isso para você entender, ele se refere como o cara lá de cima, como aquela apresentadora de crianças, né? Eu não quero aqui expor o seu nome, porque eu sei que isso vai a público, né? Eu não quero de forma alguma vincular, até porque acredito na transformação da pessoa, sei que ela pode a qualquer momento ter os seus olhos abertos, como Saulo teve, né? E reconsiderar algumas coisas em arrependimento. Mas por muito tempo essa apresentadora se referia a Deus dessa maneira, como o cara lá de cima. Que isso? Deus é o Criador de todas as coisas. Nós não podemos nos referir a Deus de qualquer maneira, não. Na verdade, não podemos nem nos referir. E quando vamos nos referir, precisamos nos referir nos rendendo ao seu nome, com reverência ao seu nome. Eu fico observando alguns hinos que são escritos. Você observa que não há um cuidado, não há uma reverência para se referir a Deus. Então entenda que quando é, pastor, que nós quebramos então isso, esse terceiro mandamento, né? Quando é que então, eu em algum dado momento da minha vida, eu acabo quebrando esse mandamento, eu acabo passando por cima dele, não respeitando? Eu li muita coisa acerca disso, e uma das coisas que eu li esses dias, é principalmente quando eu juro. Você já viu algumas pessoas, quando elas tentam passar credibilidade, porque elas perderam credibilidade? Ninguém precisa passar credibilidade quando ela tem. Ninguém precisa dizer acredite em mim. Não, a pessoa já passa a acreditar em você por aquilo que você é. Mas você já viu algumas pessoas, quando elas querem credibilidade e elas tentam passar credibilidade, elas dizem assim: eu juro por Deus.
elas estão tomando o nome de Deus em vão. E o que Deus ensina nesse mandamento é que não podemos tomar o seu nome em vão, porque isso é uma coisa em vão, irmão. Você está usando o nome de Deus por uma coisa vã. Presta atenção, entenda que as pessoas precisam acreditar em você pelo caráter que você tem. A partir do momento que eu sou correto, lembra do texto que nós fizemos aqui da leitura, após levantarmos da consagração, do período de oração? Deus, ele vai dizer em Gênesis capítulo 6 que ele olhou para o mundo, os homens estavam fazendo o que queriam, os homens estavam fazendo ao contrário da vontade de Deus, porque sempre Deus quis o melhor para o homem. O homem que ainda está preso no pecado nunca vai conseguir olhar para o que o nosso Deus tem para a sua vida de um modo bom e agradável, porque o pecado acaba tirando esta visão da vontade de Deus para o homem. Então tudo que o homem vê, quando ele percebe que é a vontade de Deus, ele tem aquilo como negativo, aquilo ruim para si, penoso, carregado demais. Mas na verdade Deus sempre quis o bem para o homem, e por isso sempre colocou regras. Mas os homens não estavam nem aí, e Deus, ele se arrepende de ter feito o homem. Mas Deus está olhando lá aos céus, como sempre está olhando, e Deus está nos observando nessa manhã, e Ele olha e Ele vê Noé. Como Noé era? Alguém falou para Deus de quem era Noé? Noé teve que dizer para Deus o que ele era? Não. Noé era observado por Deus, homem íntegro, contemporâneo entre os seus, e essa integridade Deus está olhando, assim como todos estão olhando, como a Bíblia diz que nós estamos rodeados por tamanha nuvem de testemunhas. As pessoas estão nos observando todo dia. Nós que às vezes não paramos para observar que tem alguém nos enxergando o que fazemos, o que falamos, o que escrevemos na internet. E é isso que fala do caráter que somos. Nós precisamos ser conhecidos pelo caráter. É por isso que eu tenho trabalhado constantemente, trazendo uma palavra de exposição, para que as pessoas entendam que nós precisamos ter um caráter, e é um caráter de Deus na nossa vida. Nós não podemos ser conhecidos pelo dinheiro que temos, ou por algum bem que possuímos. Nós precisamos ser conhecidos pelo caráter que Deus está formando na nossa vida, porque a partir do momento que nós observamos a sua palavra e passamos a andar sobre a sua palavra, nós vamos ser conhecidos como homens e mulheres de Deus. Então veja que, trazendo aqui nesta manhã essa reflexão acerca desse terceiro mandamento, nós não podemos jurar por Deus, ou quando usamos o nome do Senhor em situações profanas. Você quer ver uma coisa? Quando usamos o nome de Deus em vão, é quando as crianças que são meio traquinas, são desobedientes, nós dizemos assim: Deus está vendo, hein? Não, quem está vendo é você. E você que está fazendo com que aquela criança, ela observe que aquilo não é bom. Isso tem que ser, de certa forma, colocado como você. Agora, por que colocamos Deus de uma maneira sem lógica? Deus já te colocou como autoridade sobre aquela criança. Aquela criança, ela não pode crescer como muitos de nós crescemos.
Quantos de nós crescemos com os nossos pais nos ameaçando, falando de um Deus como se Deus fosse um mal, como Deus fosse o vilão, como Deus fosse um carrasco, falando que Deus iria fazer isso, Deus vai te castigar, Deus vai fazer isso. Não, irmão. Nós precisávamos aprender que os nossos atos iriam fazer com que viéssemos colher o que os nossos atos estavam plantando. Mas as pessoas sempre usaram o nome de Deus em vão. Cuidado, hein? Deus está te vendo. Ora, como se Deus não estivesse vendo nada. Nós não podemos usar o nome de Deus em vão. É por isso que os judeus até hoje, os ortodoxos, eles tomam muito cuidado quando se fala de Deus. Na verdade, eu ouvi muitas coisas para falar do que estou aqui nesta manhã, trazendo a você que me assiste, a você que está na escola bíblica dominical, e muitas coisas sobre o nome de Deus, e eles até acreditam que houve no passado um cuidado tão grande, porque quando eles tinham que mencionar o nome de Deus, eles tinham que escrever o nome de Deus, eles tinham que tomar um cuidado tão grande. Eles usavam uma pena, aquela pena era composta de ouro. Eles tinham um cuidado tão grande, mas tão grande, para mencionar até as atribuições de Deus, como Yahvé e Jiré, tantos outros atributos de Deus, que eles tinham até que tomar banho, eles tinham que se lavar, era um ritual de purificação do corpo. Se eles errassem na hora que estivessem ali pintando e colocando o nome de Deus, há uma crença entre eles que aquela pena tinha que ser quebrada, tinha que se pegar uma outra, toda aquela escritura que já tinha sido feita, aquilo tinha que ser, era passar por um outro ritual, e se fazer tudo de novo. Tamanho era o respeito e a reverência quando ia se mencionar o nome de Deus. Se a humanidade hoje reverenciasse o nome de Deus como Ele é, as coisas seriam totalmente diferentes. Então entenda que quando alguém, é uma das outras coisas que eu anotei aqui também, como um torcedor assistindo um jogo declara: meu Deus! Quando o time está perdendo, ou foi de repente o juiz, ele não viu da maneira como a pessoa que está do lado de fora vê, porque tem aquela condição, o juiz está ali dentro do campo, mas ele não tem olhos em todos os lugares. Mas às vezes a pessoa que está do lado de fora assistindo, ele fala: esse cara é isso, aquilo, outro, meu Deus, será que ninguém está vendo isso? Está usando o nome de Deus em vão. Nós não podemos usar o nome de Deus em vão, porque Deus, Ele é o supremo, Ele é o maior. Você quer ver uma coisa? Hoje aqui no país, observe como é que estão as coisas, fazendo uma comparação de autoridade, porque Deus é o ser supremo, Ele é o eterno. Mas você observa uma coisa, que as pessoas podem pegar o nome, e criticar padres, pode criticar pastores, pode criticar vereadores, governadores, prefeitos, todas essas autoridades. Mas se você criticar um juiz, você passa a ser perseguido, principalmente se você for uma pessoa que tem influência em redes sociais entre as pessoas.
Você pode falar do presidente da República, pode criticar ele. Você veja que os valores estão mudando. Na verdade, não se pode falar de autoridade. Você pode ter um pensamento sobre ela, mas a Constituição me garante esse direito. Sim, mas eu estou falando do respeito que tem que se ter por essas autoridades. Não importa se ela está sendo incriminada, citada em envolvimento, ela exerce uma autoridade, ela tem que ser respeitada. Você percebe que o inimigo ele tem cegado o entendimento das pessoas, fazendo com que elas falem o que todo mundo está falando. Não, peraí, eu agora tenho Deus na minha vida, eu agora entendo como Deus nos trata. Você quer ver uma coisa, falando de atribuição de autoridade? No momento que Satanás ele está ali querendo o corpo de Moisés, por uma questão que a gente não entende muito bem ainda. Há algumas questões que algumas pessoas tentam escrever e falar, porque que houve aquela disputa do corpo de Moisés, e naquele momento o anjo do Senhor que estava ali para guardar o corpo, ele olha para Satanás e ele não ousa lançar palavra alguma. Está escrito isso. Porque embora Satanás tenha se transformado em quem ele se transformou, e nós conhecemos ele por conta das suas atribuições, porque Jesus vai dizer que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é o pai da mentira. Aquela autoridade que era também um anjo. Vamos ler para não ficar apenas das minhas palavras, para que você não possa pensar, principalmente você que me assiste, eu estou falando aqui bobagens ou pensamentos que propriamente eu tenha ou não. Deixa eu só me recordar aqui do livro aqui. É Judas. Judas, versículo de número 9. Olha o que diz: contudo, o arcanjo Miguel, olha o anjo aí, o arcanjo Miguel, que não era um anjo qualquer. Existem no céu anjos, arcanjos, querubins, serafins, cada um tem uma classe. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com Satanás, o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, olha o que ele diz: o Senhor te repreenda. Então veja que nesta manhã nós estamos falando desse terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Entenda que nem o arcanjo Miguel ele proferiu palavras infamatórias. Ora, o arcanjo poderia dizer: ai para lá, vai, como a gente
gente ouve algumas pessoas difamando autoridades, porque estão dizendo que elas estão fazendo ou fizeram isso. Não, quem tem que fazer isso é o juiz. Quem tem que fazer isso aí é autoridade sobre autoridade. Sabe por quê? Você vai encontrar esse registro aqui, porque Deus, Ele não se contradiz na sua palavra. Porque quem vai julgar Satanás não sou eu e nem você, mas é o próprio Deus que vai fazer isso. É que nem aquela turma, me desculpe, eu preciso aproveitar a oportunidade que eu estou falando. É que nem aquela turma de religiosos fanáticos que chegam naquele momento de, não sei dizer o que é que leva a pessoa no emocional a dizer assim: o diabo está nos meus pés agora, aqui ó. É isso. Você não sabe quem é Satanás. Ele é o pai da mentira. Ele veio para roubar, matar e destruir. Quer dizer então, pastor, que eu tenho que ter medo dele? Não, a Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia também não manda eu fazer aquilo que alguns emocionalmente andam fazendo. A Bíblia diz que eu tenho autoridade no nome de Jesus Cristo para repreender os demônios, para repreender a enfermidade. Agora, quando se trata de Satanás, ele diz assim: resistir. Esse é o problema. Você veja que quando não há um conhecimento, as pessoas passam a fazer as coisas de maneira desorganizadas. É por isso que muitos estão hoje colhendo o que plantaram. Deus te deu autoridade, e quando você tem autoridade é diferente. E a autoridade só é conhecida, olha aqui, para que as pessoas me conheçam como autoridade, eu tenho que ter uma insígnia, eu tenho que ter uma carteira, eu tenho que ter uma roupa. Mas você acha que o diabo ele vai olhar para mim? Eu estou vestido que nem uma autoridade espiritual, ele vai olhar para a minha roupa e vai ter medo de mim? Não. No mundo espiritual é diferente, porque no mundo espiritual, quando você é uma autoridade de Deus e você anda com Deus, o próprio Deus vai contigo, e a presença de Deus é com você, é diferente. Ele vai enxergar Deus na sua vida. É o que as pessoas aqui no mundo não enxergam. Então nessa manhã, eu estou aproveitando a oportunidade, porque eu estou falando no nome de Deus, que não se pode usar em vão, para falar de autoridade. Nós não podemos falar das pessoas que exercem autoridade porque achamos ou porque alguém falou. É por isso que nós não podemos falar dos nossos irmãos. Nós não podemos falar de ninguém, na verdade. Porque se soubermos que tem alguém em dificuldade, alguém passando por alguma necessidade, se envolveu em coisas que não podiam, e é uma autoridade e exerce autoridade, nós precisamos orar por elas. Nós precisamos pedir a Deus por elas. É diferente. Então, dando aqui continuidade, finalizando nesta manhã, eu espero que seja de acréscimo para a sua vida, né? Nós não podemos usar o nome de Deus em vão. É mais ou menos também assim. Eu já falei isso um dia, falando, trazendo esse ensino. Você já viu aquelas pessoas que elas têm um carro, ou Deus abençoou ela, que ela comprou o carro, ou ela, de alguma forma, ela conquistou aquele bem que era tão desejado. Aliás, quem que não deseja ter um carro hoje, né? Quem que não deseja possuir um veículo quitado, pago? É
é daquela cor que você queria, tem a direção que você queria, tem o câmbio que você queria, tem até o rádio que você queria, tem tudo que você queria. Quem é que não deseja isso? Aí tem umas pessoas que quando compra o carro vai atrás daquele adesivo, presente de Deus, coloca bem grande. Ele põe bem grande esse presente de Deus. Ele diz assim: eu vou glorificar o nome do Senhor, porque todo mundo que vê esse carro, ele vai saber que foi o Senhor que me deu esse carro, feliz da vida. Aí ele vai conduzir o carro, porque ele vai fazer compras com o carro, vai passear com o carro, ele vai ao médico com o carro, mas de repente no trânsito ele toma uma fechada, e ele está atrasado, ele abaixa o vidro, seu! Aí a pessoa olha o carro. Como é que fica essa situação? Quer dizer que o presente de Deus se tornou agora o que eu estou pronunciando? É mais ou menos assim para você entender. Se Deus me deu e eu estou dentro de algo que pertence a Deus, por que eu estou me portando de maneira diferente? Quer fazer uma comparação mais estreita? É a mesma coisa que eu estando aqui dentro da igreja e eu me comporto de uma maneira imprópria dentro do culto. Grito com pessoa, ou fiquei furiosa com a atitude. Você não está no lugar que a gente diz que é o lugar de Deus. A gente não pode se vestir de qualquer maneira, falar qualquer coisa, se portar de qualquer maneira. Ora, então o carro é diferente. Tem gente que diz assim: não, Deus me deu isso aqui. Por exemplo, Deus me deu um computador. Graças a Deus. Nem todos podem comprar um computador hoje, nem todos podem. Aí você pega o computador, naquele momento de descuido, não tem ninguém olhando, vai para aqueles sites proibidos. Opa, não era? Você não disse que foi Deus que te deu? Você quer ver eu levar um negócio mais estreito ainda? Eu estou falando nessa manhã sobre não tomar o nome de Deus em vão. O casamento. Você não promete ali diante das pessoas que estão ao teu redor. Você diz assim: eu prometo. Eu prometo. Você invoca a Deus no casamento. Mas aí, em algum momento da vida, a infidelidade quer entrar na tua vida, bate a porta, ela força a porta e você abre. Você quebrou a aliança, o pacto que você tinha com Deus, porque você prometeu ser fiel, e quando se quebra, você usou o nome de Deus também em vão. Pastor, o senhor está hoje, claro, se a gente for analisar de uma maneira bem criteriosa, nós estamos usando o nome de Deus em vão, quando nós não honramos esse nome. Se eu creio que a mulher da minha vida, e ela está aqui agora, nessa manhã comigo, se ela é a mulher da minha vida, por que eu vou olhar para outra mulher? Se eu disse que ela é um presente de Deus para mim, até testemunhei, pessoas choraram nesse dia, agora não serve mais, porque algum problema aconteceu no meio do caminho, né? A obesidade ou alguma fatalidade. Não, esse amor que é baseado em Deus, ele precisa ir até que existe uma única coisa que pode separar esse casal, e no caso eu e ela, é a morte. Nessa manhã Deus está falando ao meu e ao teu coração: nós não podemos usar o nome de Deus em vão. E agora eu finalizo como o comentarista da lição,
ele sugere que essas, para mim, como ele mesmo está sugerindo no livro de Jeremias, essa é uma das piores formas de usar o nome de Deus em falsas profecias. Pastor, existem falsas profecias? Sim, existem. E elas são provenientes de falsos profetas, profetas mentirosos, enganadores. E olha, eu não vou entrar nesse tema, porque senão a coisa vai pegar fogo nessa manhã aqui para você que me assiste. Mas o que tem de mensagens aí chegando pelo WhatsApp de falsas profecias, eu só vou te dar uma dica nesta manhã para você que me assiste. Procure um homem de Deus, uma igreja que tenha responsabilidade com essa palavra aqui, ó. Porque essa palavra não deixa a gente de engano de jeito nenhum. Porque que andam dizendo que vai acontecer aí não é o que está escrito na palavra. Agora, o que está escrito na palavra, eu cito para você trechos e trechos da Bíblia que está acontecendo agora e o que ainda há por vir. Cuidado. Então, algumas pessoas, afirmando serem homens de Deus, acabam profetizando e afirmando que Deus disse alguma coisa, quando de fato Deus nunca disse nada. Levado pela emoção, pelo calor do momento. Assim diz o Senhor. Irmão, isso é uma coisa tão séria, tão grave, que se de fato não foi Deus, a gente pode ter um problema. Eu já tive esse problema na minha casa. Porque um dia, não vou dizer que essa pessoa é uma irmã, mas essa pessoa um dia, ela proferiu algo para minha mãe, e minha mãe acreditou piamente nisso, achando que aquilo era algo da parte de Deus, e a gente sofreu as consequências por conta de uma profecia que nunca veio da parte de Deus, porque de fato não aconteceu do jeito que ela disse, que Deus disse que ia fazer. Isso é muito sério. Existem pessoas que talvez estejam me assistindo ou vão me assistir, que talvez estejam influenciadas por conta de uma profecia que nunca teve a parte de Deus nisso. Sabe por quê? Deus, eu creio que está escrito, a bênção de Deus, a Bíblia diz que ela enriquece e ela não acrescenta dores. Ora, para eu crer que Deus está no negócio, Deus ele trabalha de uma maneira tão poderosa, ainda que eu chore com aquela situação, mas Deus ele sabe trabalhar de forma que eu entenda que é Ele que está no negócio. E quantas profecias, quantas pessoas envolvidas em coisas achando que era Deus, quando na verdade Deus nunca esteve naquele negócio. O nome de Deus é santo, é puro, é perfeito, e quem age assim nunca será inocente de Deus, porque nós não podemos acrescentar nada, nós não podemos também tirar nada, nós precisamos falar o que Deus, se Deus falou, falou, se Deus não falou, não falou. Você sabe uma admiração que eu tenho nas Escrituras, é quando eu leio Paulo escrevendo, porque tem momentos que Paulo diz assim, ó, peraí, sou eu, Paulo, que estou falando agora. E eu tomo esse devido cuidado, principalmente quando eu estou falando, me dirigindo ao povo, a alguma pessoa que serve a Deus. Eu vou dizer assim, olha, não é Deus que falou isso para mim, isso sou eu que estou falando para você, direcionado pelo Espírito de Deus que está na minha vida, mas Deus não mandou te falar nada. Sou eu que estou te aconselhando como um servo de Deus, é diferente. Agora, usar o nome de Deus em vão, quantas pessoas andam usando? Pessoas dizendo, se qualificando como tal, como se nunca houvesse também o nome de Deus. Nós estamos aprendendo esta manhã a tomar muito cuidado.
porque podemos sim declarar o seu nome em nossas orações, em nossos louvores, em nossas adorações, desde que em nosso coração haja realmente temor para isso, realmente venhamos reverenciar o seu nome como o nome de Deus ele é. E finalizo lendo o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ei, o nome de Deus ele tem poder. Que Deus nos abençoe. Não use o nome de Deus em vão. Você pode estar até dizendo: e agora? Muitas dessas coisas que o Senhor se referiu nesta manhã, que você está falando nesta manhã, falou diretamente comigo, eu usei o nome de Deus em vão. Se arrependa, peça perdão, diga a Deus: Deus, eu num momento de ingenuidade, nunca ninguém me explicou isso, nunca ninguém me falou isso, ou se falou, eu não tomei a devida atenção, mas hoje os teus olhos estão sendo abertos, você não é mais inocente. E se você usou o nome de Deus, se arrependa, peça perdão, peça misericórdia, porque Deus ele conhece também o teu coração. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu quero orar por você nesta manhã. Vamos orar? Querido Deus, quero te agradecer, ó Pai, por esta palavra, por este ensinamento. Senhor, aprendemos hoje a importância deste terceiro mandamento para Israel, para os hebreus e para nós nestes últimos dias. O teu nome é poderoso, o teu nome há poder, e o Senhor se manifestou de várias maneiras, como para Abraão, naquele momento em que ele obedecia à instrução dada por ti, ó Deus, e ele foi naquele momento surpreendido. Deus, o Senhor se manifestou como provisão para Abraão, tanto é que seu nome muda de Abrão para Abraão, Senhor, e muitos outros que poderia citar aqui. Ó Pai, o seu envolvimento quando o Senhor se manifestou, conhecido por todos pela sua atribuição, pelos seus atributos. Senhor, abençoa, Pai, esse irmão que neste momento ora e esteja dizendo: eu usei o nome de Deus em vão, eu não sabia, eu não tinha entendimento. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Nós queremos, ó Deus, reverenciar o teu nome, nós queremos glorificar o teu nome, nós queremos pregar e falar e contar as tuas grandiosas, aleluia, manifestações, esses atributos que são do Senhor dirigidos a nós, porque conhecemos a ti como Jireh, conhecemos a ti como muitos outros atributos. Deus, guarda o teu povo, guarda a tua igreja, que possamos, Senhor, a partir de hoje, neste exame que faremos, através das palavras que vamos pronunciar em todo pensamento agora, ter o cuidado com este terceiro mandamento, este conselho para nós, nestes dias, em nome de Jesus. Deus abençoe você e até uma próxima lição.